Deus. Vamos adorar a Deus cantando o hino 55 do Inário. Guia-me sempre, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Exultação. Exultai, exultai, vinde todos louvar. Fala, Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador.
125, Fá maior. Graças a Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroar. O escolhido da geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroar. Perdoados cujo amor vem triunfante vai, o Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória, coroar. Raças, tribos e nações, ao redimir honrar, ao redimir honrar, a quem quebrou os vis brilhões, com glória, 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 com glória, Aleluia, graças a Deus. Ainda cantamos o breve vem o grande dia, Fá maior. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Mais alto um pouquinho. Breve vem o grande dia em que lutas ficarão. Todos males e agonia deste
220, Divino Companheiro no Caminho, Ré maior. Fica, Senhor, por já faz tarde. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto longo a transitar, e tu te bate toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o pecador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia! Amém. 224, firmes nas promessas de Jesus, Lá maior. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme
infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis-me em livridade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas o Senhor me deixou consumado e deu a paz, me concedeu perdão. Uma vez eu sinto meus pecados. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço. Então imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia! Amém. Vamos cantar o último hino 184. Canta com vida, ó crente, Mi maior. E logo após, somente crê, somente crê. Canta comigo, crente, todos me serão cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol da luz.
somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta noite, reunidos em torno da Tua Palavra para te adorar, para agradecer ao Senhor pelas Tuas bondades, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu amor. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Por certo, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Ó Deus, mas o Senhor é o socorro presente na hora da angústia, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos, amém. É maravilhoso estarmos na casa do Senhor para ouvir a palavra dEle. Eu convidaria a todos para nos colocar em pé. A Escritura está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Podei-vos assentar, irmãos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A mensagem A Grande Luz Resplandecente, parágrafo 15, o profeta ele diz assim: mas nos dá consolação saber isto, que nós não temos nosso destino nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos. E Ele ordenou que fosse assim, e não há nada que jamais interromperá o programa de Deus. Mas nos dá consolação. Isto tem mexido comigo alguns dias, em relação a saber isso. A mensagem do irmão Brana, ela nos dá esta clareza, e podemos assegurar no que a palavra diz. Pastor Adalto, pregando há uns 2 domingos atrás na escola dominical, ele disse assim: não é do homem vencer suas próprias batalhas. Quando ele o faz, ele termina decepcionado consigo mesmo. Quando nós queremos vencer as batalhas que surgem no nosso caminho. As batalhas vêm, as dificuldades, os problemas, porém isto não é conosco, não é a nossa habilidade, não é a nossa força, não é o nosso querer, não é o nosso saber, mas é a confiança que temos na palavra de Deus, é que nos dará a vitória lá na frente.
O nosso destino não está em nossas mãos. Na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 57, o profeta ele diz assim: agora, depois de você crer, então você se torna semente de Abraão. Na verdade, a semente de Abraão quando você é. Como nos tornamos semente de Abraão? Estando mortos em Cristo. Aleluia. Ou seja, amém, para nós nos tornarmos a verdadeira semente de Abraão, devemos estar mortos, despido de toda a nossa habilidade, despido de todo o nosso ego, de toda a nossa força, despido de todo o nosso querer. Então nos tornamos semente de Abraão e herdeiro de Abraão de acordo com a promessa. Depois disto, mencionado significa uma obra consumada. Depois disto mencionado significa uma obra consumada. Depois que você crê. Depois significa algo que tem sido, alguma coisa antes daquilo. Então esta é uma obra consumada. Amém. O selo é uma obra terminada. Quando você escreve uma carta completa, seja lá o que for, sela isto com seu nome. Veja bem. Amém. Depois que você escreve uma carta ali, fecha aquele envelope, você sela ela com seu nome. Depois do pacote ser feito, sela-o. Quando você sai para ele vai contar uma história, mas antes, porém, eu quero frisar nisto, aonde nós lemos: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Você está selado. Amém. Aleluia. Nós somos obras de Deus, filhos e filhas de Deus, cartas de Deus, propriedade do Senhor Jesus Cristo. Nada pode te tirar disto. Uma vez selado, aquele nome não sai mais daquela carta. Uma vez você recebeu este nome, nunca mais este nome sairá de você. Somos propriedades de Deus. O nosso destino não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus. Então Deus traçou todo o plano. Ele traçou o caminho, Ele traçou tudo o que nós precisávamos para esta vida. Ele já fez isto desde antes da fundação do mundo. Nós não temos que fazer nada mais, apenas descansar na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz: eu costumava trabalhar na estrada de ferro com meu pai por algum tempo. Nós ajudávamos a colocar o ramal nela. Eu observava, nós carregávamos aquilo ali. Quando carregávamos todos os vagões, o máximo que podíamos, o vagão. O inspetor chegava e ele o balançava, ele passava por ali para ver se alguma coisa estava solta. Se qualquer coisa estivesse solta, ele condenava aquilo. Essa é a razão pela qual o inspetor está passando esta noite. Essa é a razão pela qual
o inspetor está passando esta noite. Ele passa muitas vezes por nossas vidas, a razão pela qual nós não recebemos o Espírito Santo, devemos nos comportar e agir como se o tivéssemos. Mas pelos frutos você é conhecido. Não é pelo tanto de barulho que fazemos, não é pelo que agimos, mas é pelos frutos. Pelos frutos é que é conhecido. É assim que você é conhecido. E ele sacode e encontra um lugarzinho solto aqui de incredulidade, um lugarzinho solto por aqui, um lugarzinho solto por ali. Ele o condena e o coloca de volta novamente. Ou seja, vamos recarregar este vagão, vamos inspecionar toda a bagagem que está dentro deste vagão. Aquilo tem que estar empacotado firmemente, amém? Porque você tem uma estrada difícil para viajar. Você tem uma estrada difícil para viajar. Você conhece a estrada em que você está andando nesta hora. Eu conheço a minha, você conhece a sua. Todos nós temos obstáculos nesta rodovia, nessa estrada a qual nós estamos indo. Tem buracos, tem curvas e muitas coisas. Se a bagagem não estiver firme, por certo, ela vai cair, ela vai se soltar. E quando Deus dá a um homem ou a uma mulher o Espírito Santo, Ele sacode cada pena solta deles. Quando Deus dá o Espírito Santo para um homem ou uma mulher, Ele sacode cada pena solta deles. Aquilo que está solto em sua vida, aquilo que não faz parte desta viagem, aquilo que às vezes carregamos que não foi o Espírito Santo que nos deu. Então Deus envia o Espírito Santo em nossas vidas e dá uma chacoalhada em nossas vidas para que isto caia por terra, para que isto se solte, para que possamos prosseguir este destino, para que possamos continuar andando, caminhando. Você tem um passeio se aproximando, amém? Glória. Veja, se ela está empacotada corretamente, o que ele fez? Justificação, ele a chamou. Santificação, ele a limpou. O Espírito Santo, ele a selou. O Espírito Santo é o selo nas nossas vidas. Uma vez selado pelo Espírito Santo, nós podemos caminhar seguro nessa estrada, porque nós sabemos aonde está o nosso destino. Amarrou fortemente, então eles fecharam a porta. Então qual é a última coisa? Colocaram um selo no vagão daquele trem para o seu destino, amém? Não para o próximo reavivamento, mas ao seu destino. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado até o próximo reavivamento chegar? Não. Até você ter a ideia de se unir a outra igreja? Não. Até o dia de sua redenção. Quando Deus te dá o Espírito Santo, é uma obra consumada. Amém? Na mensagem às 10 virgens, parágrafo 71.
O profeta diz: como um velho escorregador, tobogã. Você costumava entrar em um tobogã e ia naquela coisa para ver quão rápido chegavam. E de repente, quando menos pensavam, escorregador abaixo, iam eles. Isto é exatamente da maneira que você está fazendo, apenas deslizando. Você não sabe em que minuto alguma coisa vai te tomar, e você está acabado. Uma parada cardíaca, um acidente automobilístico, simplesmente alguma coisa acontece e você morre. Então seu destino eterno se coloca à sua frente. Pensem nisto, amigo. É onde nós devemos entender que, enquanto nós não temos esta segurança, às vezes passeamos, às vezes vagamos, às vezes entramos num tobogã, como o irmão Brana está explicando, e começamos a descer, a deslizar-se simplesmente, ou seja, deixando a vida nos levar, deixando a vida nos conduzir da forma que ela quer. E muitas vezes nos deparamos com problemas, com dificuldades. Aí aonde nós não temos a segurança, a confiança, da onde nós estamos, o meu destino está nas mãos de quem? Será que eu não estou confiando este destino em minhas próprias mãos? Eu estava pensando sobre Moisés, o povo de Israel ali no Egito, cativo, durante 400 anos ali, passando por tribulações, provas, dificuldades e tantas outras coisas. E eles começaram a orar para que Deus enviasse o seu libertador. E um dia, Arão e Joquebede, orando a Deus, chicoteado, com as suas costas sangrando, porque o lápego de Faraó era duro, era terrível sobre o povo de Israel. E eles estavam ali desesperados, buscando a Deus, por uma promessa que Deus havia dado a eles, que haveria um libertador. E quando Deus enviou Moisés, por outro lado, Faraó se enraivou ali, porque havia um libertador no meio do povo de Israel. E ele pediu para que matasse todas as crianças que nasceram naquela época. E Moisés era um dos tais. Mas o que é o destino não está em nossas mãos. O que é o destino não está em suas mãos. Então a mãe de Moisés, preocupada, com medo de que a vida de Moisés fosse tirada, ela construiu ali um barquinho, um cesto de juncos, algo frágil, mas uma inspiração que veio de Deus. Ela fez aquilo ali por uma inspiração de Deus. Então ela construiu aquilo ali, colocou um paninho ali, um forrinho, e colocou Moisés dentro daquele cestinho, e soltou naquele rio, soltou o rio abaixo, não se preocupando com as feras que haviam dentro daquele rio, não se preocupando com o que aconteceria com aquele menino, mas aquele menino era algo de Deus. Aleluia. Era uma promessa de Deus. Então ele estava sobre os cuidados de Deus. Verdade. O lugar mais seguro para que Moisés estivesse naquele dia, naquele momento, naquela hora, era dentro daquele barquinho, era dentro daquele cestinho. Verdade. Não precisamos olhar as dificuldades, os problemas,
as adversidades. Ah, tem crocodilo, tem serpente, tem isso, tem aquilo outro. Não precisamos olhar isto, não precisamos parar para interrogar sobre isto. O que devemos fazer é descansar no selo de Deus. Uma vez selados pelo Espírito Santo, o nosso destino não está mais em nossas mãos. Glória a Deus. E soltou. Moisés viajou naquele barquinho. Ele estava selado. Ele estava selado com o selo de Deus. Dentro daquele cestinho, dentro daquele vagão. E Deus pôde cuidar bem de Moisés. Aquele menino foi para as mãos do faraó, não sabendo ele o que ele estava criando, cuidando. Deus usando o faraó, Deus usando o ímpio, Deus usando aquele que criou a lei para matar. E agora o menino está nas mãos dele, sendo cuidado por ele. Porque o destino de Moisés não estava em suas mãos, não estava nas mãos de sua mãe, de seu pai. E aquele menino cresceu, foi um guerreiro, um lutador, um homem intelectual, inteligente. E uma vez pensando que o seu destino estava em suas mãos, ele tirou a vida de um egípcio, então teve que sair fugido do Egito. E vagou, caminhou durante 40 anos no deserto, enfrentando o sol escaldante, enfrentando serpentes, enfrentando todo tipo de perigo que estava naquele deserto. Deus tirando, Deus limpando, Deus sacudindo, Deus tirando cada pena solta que estava em Moisés, para que o propósito de Deus então fosse cumprido, para que o propósito de Deus então fosse desenvolvido. E ele viajou, ele caminhou, ele ficou ofegante, ele passou dificuldade, ele não sabia se encontraria algo, ele não sabia se ia encontrar abrigo, se ia encontrar alguém naquele deserto, mas Deus tinha traçado o caminho para Moisés caminhar por ele. Deus traçou um caminho para cada um de nós caminharmos por ele. E quando nós saímos deste caminho, nos acidentamos. Simplesmente nos acidentamos. Quando saímos deste caminho e queremos lutar com as nossas próprias habilidades. Não é do homem vencer suas próprias batalhas. Quando ele o faz, ele termina decepcionado consigo mesmo. Eis a razão de nós acabarmos decepcionados conosco mesmo. É quando nós começamos a batalhar. Mas o certo é que Deus limpou Moisés. E uma vez Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. Aleluia! Depois que Deus tinha tirado tudo aquilo que estava solto na vida de Moisés. Então ele pôde ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus. E quando ele teve aquele encontro com Deus, ele recebeu o selo da redenção. Ele recebeu o selo na sua vida. Então ali Deus disse para ele voltar para o Egito.
Por ora ele estava lá guerreando por suas próprias condições, matando. Mas depois que ele recebeu o selo de Deus, ele já não tinha mais coragem, ele já não tinha mais habilidade, ele já mostrou a sua fraqueza. Ó Senhor, sou pesado de língua, sou gago, sou isso, sou aquilo. Começou a mostrar as escusas, porque ele não conseguia ver nada de bom nele. É aonde temos que chegar muitas vezes. É um lugarzinho aonde nós podemos olhar para o espelho e não ver nada de bom em nós mesmos. É verdade. E ali ele voltou para o Egito, e Deus mostrou o seu poder ali. Ei, glória. O nosso destino não está em nossas mãos. Não. O irmão Brano, na mensagem Amor Divino, o parágrafo 103, ele diz assim: aqui há algum tempo atrás, eu estava chegando de Dallas, Texas. Eu estava chegando de avião, vindo para casa. Tivemos uma reunião ali, e no caminho entramos em uma tempestade. E o avião foi forçado a descer ali em Mênfis. E quando eu estava em Mênfis, eles me colocaram ali naquele hotel. Um lugar elegantíssimo. Eu me senti tão fora de lugar. Eu estava ali em cima naquela noite e fiquei a noite toda. Eles me chamaram de manhã e disseram: Reverendo Brana, disse, a limusine o apanhará exatamente às 7 horas. O avião sairá às 7h30. Eu disse: obrigado, Senhor. E desliguei. Eu levantei, orei e pensei: bem, eu tenho tempo, talvez, para correr até uma caixa de correio. Tinha algumas cartas, respondi ontem à noite. Eu levantei e comecei a descer a rua. Desci a rua cantando. Descendo a rua com este punhado de cartas na mão, indo em direção ao correio, eu senti algo estranho. Você sabe do que eu estou falando. Amém. Parece que tudo sossegou. Que sentimento. Eu pensei: que coisa, isto não é maravilhoso? Agora o Doc costumava cantar um corinho: deixa-me andar com a pomba celestial, enche meu caminho e cada dia de amor. Amém. Aleluia. Eu estava descendo a rua em Mênfis e cantando para o Senhor, e de repente algo disse: pare, e eu parei. De repente aquilo disse: vire e volte pelo outro lado. Bem, aquilo era em direção ao rio. E após algum tempo, eu pensei: que coisa, andei um pouquinho mais adiante, pensei, bem, isto foi apenas algo que eu só... Você sabe, é impressão sua. Você sabe, muitas vezes as pessoas cometem enganos seguindo impressões em vez da liderança divina. Então comecei a andar, pensei, isto foi só o que senti. E quanto mais eu andava, pior ia ficando. E eu subi em um pequeno lugar ao lado, olhei por ali, havia uma coisa de pescaria ali no chão. Eu pensei em agir como uma pessoa que estava passando, olhando as coisas de pescaria. Onde cheguei foi como se todos houvessem deixado a caçada, aquele grupo de onde a luz virava. Eu disse: bondoso Pai Celestial, o que tu desejas que eu faça? Foste tu que moveste em meu coração? Eu sinto como se estivesse ardendo do lado de dentro, algo simplesmente jorrando. Algo disse: vire e volte.
Eu disse: para onde? Disse: vire e volte. Não faz diferença para onde, apenas continue andando. Eu virei e comecei a voltar, descendo a rua, andei, olhei para o meu relógio, e ele continuava a me impedir. Lembrando que o avião dele saía às 7h30. E após um tempo, olhei, inclinada num portão. Assim havia uma mulher do estilo típica da velha tia Jamine. Eu estava andando assim, e me aproximei dela, as lágrimas correndo nas suas gordas bochechas, assim. Ela olhou para mim e disse: bom dia, pastor. Eu disse: senhora? Disse: bom dia. Ela deu um sorriso e olhou para mim, lágrima em seus olhos. Eu pensei, ela me chamou de pastor. E assim que chamava um pregador lá no sul, você sabe. E eu disse: como sabia que sou um pastor? Ela disse: eu sabia que o Senhor vinha. Amém. Glória a Deus. Malbrana disse: o quê? Disse: eu sabia que o Senhor ia chegar. Aleluia. Eu disse: não entendo, tia. Poderia me dizer? Ela disse: sabe, o Senhor já leu aquela história da sunamita que não tinha filho, e ela pediu ao Senhor para lhe dar um filho, e disse, e Elias chegou e abençoou ela, e ela teve um filho. Eu disse: sim, senhora, eu me lembro disso. Ela disse: eu sou um tipo de mulher assim. Disse: eu não tinha filho, e orei ao Senhor, e disse ao Senhor que se Ele me abençoasse, e me desse um filho, então eu o criaria para Ele. E disse: Ele me deu um filho. Eu lavei na tábua de bater roupa para criar este filho. E ela disse: quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. E ele disse que saiu com a companhia errada. E ele está deitado aqui, moribundo. O médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, e disseram que não podiam fazer mais nada por ele. E disse: não há nada que se possa fazer por ele. E disse: ele está aqui deitado, moribundo. Ele disse: o Senhor, eu não queria ver meu filho morrer assim. E disse: se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo, e disse: eu orei e orei por 2 noites. Hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse: o Senhor me fez dormir ajoelhada. Eu tive um sonho. Eu vi um homem de terno claro se aproximando, usando um pequeno chapéu meio estilo oeste, colocado de lado em sua cabeça. Eu disse: Senhor, eu sou a mulher, mas onde está o teu Elias? A voz disse: aqui vem ele. Às vezes nós não entendemos as coisas que apresentam em nossas vidas, mas Deus sabe o motivo, Deus sabe o porquê. Por um lado, o irmão Brana cansado, querendo chegar em casa. Por outro lado, Deus com um destino traçado em suas mãos. A oração de uma mãe, a intervenção de uma mãe por um filho, faz avião descer. A intervenção de um casal orando pelo um povo que estava cativo muda os planos de Deus.
move a Deus. Porque somos filhos de Deus e Deus não colocou filhos neste mundo para que se perdesse. Deus não nos colocou nesta era, nesta dimensão, para que fôssemos perdidos, para que fôssemos sucumbidos pela era de Laodiceia. Deus traçou um caminho. Deus traçou o nosso destino. A senhora disse: eu me levantei daquela cama e estou aqui de pé desde então, esperando o Senhor. Que convicção! Que convicção! Que fé invejável! Era assim que eu estava vestido, exatamente como ela descreveu. Não importava quão infame fosse o garoto, ele era seu filho, ela o amava. Isso é o amor de mãe. Não importava quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando ele do mesmo jeito. Aleluia! Não importa quanta desgraça temos trazido, Deus simplesmente continua amando a cada um de nós. Aleluia! Deus simplesmente olha para nós e nos vê como filhos. É verdade! Glória a Jesus! Nos ver como filhos. Então ela suspirou, ela disse: eu simplesmente não pude fazê-lo. E ela disse: pastor, eu tive um sonho e eu vi o senhor se aproximando. E disse: quando olhei para a rua e vi aquele pequeno terno claro e aquele chapeuzinho de lado em sua cabeça, disse: o Espírito me disse, aí está ele. E disse: não quer entrar? Eu pensei: Deus, pensei, talvez seja aqui onde tu me guiaste. Esta é a razão pela qual era para eu vir. Eu não sabia. Eu abri o portão, ele tinha uma corrente, uma ponta de relha nele. Eu não sei se vocês já viram uma ou não. Eu abri a velha portinha e entrei. Irmão, eu já estive em palácios de reis, eu já estive nas casas mais ricas que existem no mundo, já estive em algumas de milionários, que vale 20 ou tanto quanto 28 milhões de dólares, já andei em seus tapetes sendo de chenille, de um lado ao outro, sendo que eu poderia deitar e dormir comodamente só no tapete, sendo uma casa fascinante. Mas não havia nem mesmo só tapete no chão, e uma velha caminha de ferro colocada ali, um cobertorzinho comum puxado por cima daquele garoto. Havia uma tabuleta na porta que dizia: Deus abençoe nossa casa. Eu sabia que eu estava diante de um lar cristão. Eu sabia que eu estava num lugar onde se fazia oração. Nenhum pôster de mulher na parede, nenhuma foto vulgar, mas a Bíblia aberta em uma mesinha velha de mármore, em cima colocada ali. Um rapagão deitado ali na cama, com um cobertor na sua mão, fazendo Eu pensei: que coisa. Peguei nos seus pés, estavam pegajosos e frios. A
a morte estava sobre aquele rapaz. E ele continuava dizendo: ó, está tão escuro, está tão escuro. Eu disse: de que ele está falando? Ela disse: pastor, disse, ele tem pensado já faz muitos dias agora, que está no meio de um grande mar perdido. Disse, ele não sabe para onde está indo. E disse, isto é o que machuca meu coração. Ele está indo embora e está perdido no meio do mar, e não sabe para onde está indo. Pastor, tenho orado, já fiz de tudo, e não quero que ele fique perdido, pastor. E disse, foi quando eu estava orando. Eu disse, tia, qual o problema do rapaz? Ela disse, é uma doença venérea. O médico afirmou que ele está nas últimas, nada mais se pode fazer. E disse, ele está inconsciente, faz 2 dias que ele está perdido no mar. Ele disse, pode orar por ele? Eu disse, tia, o meu nome é Brana, já ouviu falar de mim? Irmão, vocês me perdoam. Eu peguei uma gripe de ontem para hoje, mas a graça de Deus é sobre nós. Você já ouviu falar de mim? Ela disse, não, senhor. Acho que nunca ouvi, pastor. Eu disse, bem, vou lhe contar uma história. Eu disse, o meu ministério é orar pelos enfermos. Ela disse, é? Eu disse, sim. E eu disse, contei-lhe sobre o avião descendo e tudo. Ela disse, isto é verdade, pastor? Eu disse, sim. Ela disse, bem, eu sabia que ele não me deixaria decepcionada. Quantas vezes nós nos encontramos nesta condição? Decepcionados. Mas aquela mulher tinha uma fé incrível. Aleluia! Ela era uma filha de Abraão, selada pelo Espírito de Deus. Ela disse, isto é verdade, pastor? Eu disse, sim. Ela disse, bem, eu sabia que ele não me deixaria decepcionada. Eu disse, faça uma oração, tia. E ela se ajoelhou ali, mas que oração. Oh, irmãos, como aquela velha santa podia falar com Deus. Ali ela orou até as lágrimas rolarem de seus olhos. Levantei meus olhos e ele continuava fazendo e eu disse, agora, tia, eu vou orar. A senhora juntamente comigo. Eu coloquei minhas mãos sobre os seus pés. Ele disse, Pai Celestial, meu avião já partiu, que eu saiba. E aqui está esta pobre velha mãe chorando por seu filho. E que eu saiba, foi para este lugar que tu me dirigiste. Rogo que tu tenhas misericórdia dele. E mais ou menos aquela hora eu o ouvi dizer, mamãe, ó mamãe. Ela se levantou, enxugou as lágrimas de seus olhos. Ela disse, sim, querido, o filhinho da mamãe está se sentindo melhor. Começou a acariciá-lo na cabeça. Ele disse, mamãe, o quarto está ficando claro.
O quarto está ficando claro. O amor soberano, quando o amor divino foi projetado no coração de Deus, a graça soberana teve que responder no seu lugar. Quando penso que lá uma pobre mãe, mantendo-se firme em Deus com a sua oração, mantendo-se firme com a sua oração. Parou você para pensar nisso? Manter-se firme com a oração. E tudo isto. E então o que aconteceu? Deus, através de sua graça, Deus na sua misericórdia, trouxe um avião lá do céu e o manteve pousado para responder à oração de uma pobre mãe iletrada, mulher de cor. Quando o amor divino foi projetado, não importa quão pobre fosse ela, quão negra fosse ela, quão amarela fosse ela, seja lá o que ela fosse, quando a graça divina é projetada, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. O amor daquela velha mãe ali, como ela chamou, o rapaz um pouco, cerca de 2 anos após aquilo, eu desci, eu estava em um trem descendo, eu saí e subi até ali para comer um hambúrguer. Eles estavam pedindo cerca de 70. Eles estavam pedindo cerca de 70 ou 80 centavos por no avião e eu no trem. E eu podia comprá-lo por cerca de 20 centavos, numa pequena barraca. Eu desci do trem, comecei a caminhar, havia um rapaz de cap vermelho que disse: "Olá, pastor Brana." Eu olhei em volta e disse: "Bom dia, filho." Bem, disse: "Não me conhece?" Eu disse: creio que não. Disse: "O senhor se lembra cerca de 2 anos atrás, quando foi orar por mim e minha mãe ali?" Eu disse: "Você é aquele rapaz?" Disse: "Sim, senhor, pastor." Disse: "Eu estou completamente curado, mas estou salvo agora. Eu sou um cristão, selado por Deus, selado por Cristo." O nosso destino não está em nossas mãos. Podemos crer assim que o nosso destino não está em nossas mãos. Mensagem contagem regressiva. O profeta diz assim: "Agora, quão insensato é isto! Como um homem tem jogado sua vida fora por nada, tentando desaprovar a palavra de Deus, e ele não tem nada, mas somente um destino sem fim, fora disto. E qualquer um sabe que se você enterra um osso no chão, dentro de 20 anos aquele osso está se desfazendo. Dentro de 100 anos aqueles ossos quase desapareceram, somente pedaços dele, e não importa a condição que você o colocasse. Vê? E então cerca de 10 mil anos, o que seria daqueles ossos? 10 mil anos? Bem, o que seria 10 vezes mais aquilo? O que seria 1 milhão? Então 14 vezes 1 milhão? Oh, que coisa! Isto apenas não é nem mesmo sensato pensar em tal coisa. Um osso não duraria 14 milhões de anos sobre qualquer condição. Qualquer um sabe disso. Ele deve ter apanhado alguma coisa parecida com osso ou algo. E então, como puderam eles dizer que aquilo tem 14 milhões de anos? Vem, depois de tudo, Deus fez o homem na terra há 6 mil anos atrás,
e isto encerra o assunto e pronto. É verdade. Mensagem em Coríntios, livro da correção. Você compreendeu isto? Parágrafo 43. Veja esta solene advertência. E você, gente do tabernáculo, permitam que isto desça profundamente. Recorde, é o seu destino eterno que está pairando bem aí. Não passe por isto como uma pequena agitação ou algo. Não passe por isso como uma pequena agitação ou algo. Isto é algo que diz respeito a cada um. Isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. Agora ouçam, todos comeram do mesmo manjar espiritual. Pense nisto. Manjar espiritual. Você diz: eu sei que estou salvo. Aleluia. Eu gritei no Espírito. Eu sinto isto. Aquilo não tem nada a ver com isto. Vê você? Como baseamos nosso destino eterno sobre uma sensação? Pode você ver nestes dias em que estamos vivendo agora? Como as pessoas estão baseando o seu destino sobre uma pequena sensação? Baseando o seu destino em uma pequena sensação? Ou seja, vou à igreja, canto louvores, arrepio, glória a Deus, aleluia, amém, e vive uma vida imunda lá fora. Dizem, eu sei que recebi isto, porque eu senti o poder passar por mim, eu fiz isto, e isto tudo pode ser exatamente a verdade, e você continua perdido. Você continuará perdido quando você descansa o seu destino em apenas uma sensação. Discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 14. Agora, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e do que ouvimos. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Tantas verdades nós ouvimos nesta noite, não é? Tantas verdades. É para isto que é um culto. Um culto é para tratar de nosso destino eterno. Um culto não é para nós termos isto como uma mera tradição ou um mero costume. Quando nós chegarmos a este nível de acostumar com um culto, nós estamos perdidos. Mas veja, Deus parou aquele avião, fez aquele avião aterrissar ali em Mêmpis, por causa daquela mulher que estava em necessidade. Deus muda as coisas, muda os quadros por nossa causa, por nossas necessidades. Deus muda. Então isto deve nos responsabilizar muito, muito. Saber que Deus espera um gesto da nossa parte, de desespero, para Ele entrar em cena a nosso favor. Deus provou a fé daquela irmã e atendeu o desespero dela, que estava orando a noite toda pelo seu filho. Pelo seu filho. Que Deus nos ajude a pensar nisto.
Está nos visitando a irmã Valdelice, ela é mãe do irmão Anders, irmão alemão, a irmã. Deus abençoe, é mãe da irmã também, né? Amém, Deus abençoe a irmã. Mora em Bulhões? Não, Bulhões. Deus abençoe a irmã. O irmão Anders está viajando, não está? Eu vi o aviso dele aqui. Está nos visitando a irmã Lúcia e sua filha. Elas são de João Pessoa, e também a senhora Marlene, aqui de Brasília, nos visita. É vocês? Deus abençoe, Deus abençoe. Bem-vinda, bem-vinda. Vieram de João Pessoa? De mudança, não? Passeio. Deus abençoe vocês, viu? Vocês estão convidados a estar conosco lá no Pedregal amanhã. Escola dominical, culto da noite, muito bom. As famílias. Como é que é? Não entendi. Retorna amanhã. Deus abençoe as irmãs. Está nos visitando Maria Eduarda, neta da irmã Febe. Está ali, Maria Eduarda. Deus abençoe a moça. Deus abençoe. É irmã do Luquinhas? É irmã do Lucas? Não. Não. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. Nós temos a internet, transmite todos os nossos cultos. www.tabernaculodafedf.org.br. Nos acompanharam nesta noite a irmã Milza e família, lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Inaldo e família, em Ceilândia, DF, a irmã Débora Raquel e família, em Valparaíso, Goiás, o irmão João Leite, no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Augustinha, em Brasília, Distrito DF, a irmã Edneia Costa e família, no Jardim Ingá, Goiás, o irmão José Rufina, em Lusiânia, Goiás, o irmão Anésio, no Gama, DF, o irmão Edson Cunde, família, em Minaçu, Goiás, a irmã Clares, em Jaú, São Paulo, a irmã Marília Araújo, no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Magno e a irmã Raquel, no Novo Gama, Goiás, o irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a irmã Rosa, no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Jonas e a irmã Rosa, em Uberlândia, Minas Gerais, a irmã Edna e a irmã Beatriz, a irmã Heloísa, em Valparaíso, Goiás, a irmã Eliana e a irmã Celina, no Jardim Zuleika, Goiás, o irmão Luiz Siqueira e família, no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Taila Brabo, em Tupã, São Paulo, o irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, DF, o irmão Douglas Vieira, em Porto Velho, Rondônia, o irmão José Inácio e família, Novo Gama, Goiás, o irmão Valdomiro Modesto, em São José dos Campos, São Paulo, a irmã Irene, em Santa Maria, DF, a irmã Ivone, em Candangolândia, DF, também o irmão Isaac e família, em Vicente Pires, DF, e outras 40 conexões que não enviaram seus nomes. E aqui temos um pedido de oração da irmã Daiane, pede oração, pede a cura de uma enfermidade. Deus cura, Senhor. Jesus atende o pedido da irmã Daiane, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, temos a escola dominical na nossa igreja, sede lá no Pedregal. E à tarde, o companheirismo, 4h30, e às 6 horas, o culto da noite. Vamos orar? Senhor Jesus, Tua palavra é a verdade. Passará os céus, a terra, porém Tua palavra nunca passará. Ajude-nos a agarrar a ela. É a única solução, é a única resposta para as nossas necessidades. É a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos. Leva-nos agora para os nossos lares, pensando nisto. O Espírito Santo é o nosso selo, é o selo do crente, é o selo da vida cristã.
possamos valorizar isto e não romper este selo. Leva-nos em paz e prepara-nos para o culto amanhã cedo, para a escola dominical e à noite também. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse culto, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aperte a mão de sua irmã, de seu irmão. Volte para casa abençoado, em nome de Jesus Cristo. Abençoe nessa longa estrada, pois sem ti reconhecemos, nós não somos